Vamos desenhar um dragão comigo aqui agora. Me acompanha aí. Se você puder pegar um papel e lápis também para poder acompanhar realmente a aula aqui, vai ser um prazer. É sempre um privilégio poder estar compartilhando, né? Poder estar ensinando aí quem está querendo aprender, compartilhando dicas aqui no canal do YouTube agora. Cada vez mais eu tenho certeza que a gente pode evoluir juntos. Aqui a gente vai desenhar um dragão aqui nessa aula. Ele é um bicho complexo da tatuagem de desenhar, mas se a gente seguir esse passo a passo aqui, a gente consegue elaborar o desenho com facilidade. Qualquer desenho, qualquer elemento que a gente vai estar desenhando, que a gente pega para desenhar na tatuagem, tem um passo a passo. E se a gente segue esse passo a passo, a gente consegue desenvolver o desenho. E a ideia é sempre pensar no desenho de tatu. Eu sou tatuador aí, mais de 20 anos, 23 anos tatuando já. Então é automático eu já fazer um desenho e pensar nesse desenho, pensar em tatuagem. Eu tenho certeza que você que não desenha, se você pegar um papel e lápis e acompanhar o passo a passo, você consegue desenvolver o desenho. Para você que já tatua, está no mundo da tatuagem e também não está praticando o desenho, pega um papel e lápis, vamos desenhar juntos aí. Então é isso, ó. Aqui basicamente o que eu fiz para iniciar. Aqui vamos fazer o dragão, um pedaço do corpo dele só. Aqui na verdade são algumas formas geométricas para poder formar a cara do dragão. Então aqui são partes geométricas, ó. Que é a parte da cabeça aqui, ó. Que é essa parte. Tem uma esfera aqui, ó. Tem uma esfera. Aqui umas caixas para formar a parte da boca, ó. Então basicamente foi essa caixa, ó, para formar parte da boca aqui. Parte do focinho, do maxilar do dragão. Então, passo a passo. Conectando essas peças, a gente já forma a cabeça do dragão. O corpo do dragão, ele é como se fosse formato de espiral aqui, ó. A gente tem que imaginar o corpo do dragão como se fosse um cilindro, né? Um cilindro já forma o corpo dele. São formas geométricas básicas, simples, sem complicar. Eu sempre falo que no início do desenho é para a gente não complicar. Quando a gente entende o início do desenho com formas geométricas, facilita para entender sombra e luz com mais facilidade. Por que isso acontece? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu já fiz uma sombra aqui, ó, e essa sombra está refletindo aqui no dragão, ó. Então a gente entende que se a luz está vindo daqui de cima, essa luz está batendo aqui, e aqui não bate luz, ó. Com a forma geométrica, a gente consegue compreender isso com mais facilidade, porque ela está definida os lados, define os lados com muita clareza. São formas retas. O nosso cérebro, ele consegue compreender isso com mais facilidade, porque são formas bem simples. Agora, se a gente pegar um desenho orgânico, pegar um desenho orgânico para refletir sombra e luz, no início do estudo, vai complicar o nosso cérebro. A gente vai ficar com dificuldade de compreender isso. Então, por isso que eu sempre falo que a forma geométrica, ela facilita tudo no seu desenho. Tanto para você já entender sombra e luz, e para você entender a estrutura do desenho. O desenho sempre tem que ter uma boa estrutura. Para a gente entender o braço do dragão, é bem simples. É só a gente entender que ele tem as articulações aqui, ó. São as partes que ele está dobrando, né? Vou dar um exemplo aqui agora. Então, você imagina que vai dobrar o braço dele aqui, ó. Ó, são articulações. Isso aqui é uma base fundamental que a gente precisa entender, uma base simples, só para desenhar o braço dele. Que a partir disso aqui, a gente já faz o braço do dragão aqui, ó. Com essa base simples aqui, a gente já consegue desenhar o braço do dragão.
E aqui eu fiz basicamente o braço dele aqui, ó, com esse movimento. Isso aqui é apenas uma ideia de movimento do dragão, porque a gente pode praticar vários movimentos, que é bem legal. Eu acho interessante a gente colocar um braço aqui, ó, nessa posição. Eu coloquei um braço nessa posição, ele meio que dobrando um pouco aqui o cotovelo para a parte de trás e dobrando com a pata, com as garras para cá, assim, ó. E a outra, o outro braço está esticado aqui, ó. Tá passando por trás aqui, ó. Tá esticado. E aqui, no caso, sairia só a garra do bicho aqui, ó. Com essa base, é só a gente ir adicionando. Aqui já adiciona, ó, os olhos, o focinho do dragão aqui, ó. É importante compreender também que essa base quadrada que eu desenhei, forma geométrica, é só para a gente compreender volume, entender onde bate sombra e luz com mais facilidade, entender a estrutura do bicho. Não significa que o dragão ele vai ficar quadrado, porque ele é um bicho orgânico, bem orgânico, né? Então isso aqui é só para a gente entender a base mesmo, que a partir disso a gente vai deixando o desenho orgânico. Eu vou adicionando aqui, ó a saída do chifre, ó, os dois chifres do bicho aqui. Nessa parte aqui, ó, a orelha, a boca aqui, ó. Aqui mostra um pouco da barriga do bicho também, ó. Aqui aqueles espinhos que ele tem aqui em cima, ó, na parte das costas. Então, basicamente, isso aqui a gente já consegue desenvolver o desenho do dragão. Eu vou dar uma leve finalizada aqui para a gente ver esse resultado. Então é isso, desenhei aqui o dragãozinho com a base que a gente acabou de ver. Eu simplesmente acompanhei essa base. Eu compartilho a ideia de ter uma base para desenhar, porque fica muito mais fácil. Se a gente pegar e ficar observando um desenho pronto e copiando esse desenho que está pronto, ou essa imagem, foto da internet, a gente ficar só observando e copiando, a gente não entende o desenho. A gente simplesmente está reproduzindo. E isso que eu acabei de compartilhar com você é um entendimento do desenho. É para a gente se aprofundar cada vez mais e poder entender o que a gente está fazendo. Eu costumo dizer que a gente ficar copiando, a cópia ela costuma ser uma base de estudo, mas ela não se sustenta sozinha. Você precisa ter mais bases para poder estudar, que é exatamente isso que eu acabei de compartilhar, para a gente fazer o dragão. A gente está entendendo o desenho. Isso faz parte dos fundamentos do desenho para a gente poder se aprofundar cada vez mais. Então aqui é o esboço. A partir disso eu vou definindo um pouco mais, vou colocando as sombras. O dragão eu costumo fazer escama por escama. Eu acho que fica mais gráfico, fica mais interessante na tatuagem, quando a gente pinta escama por escama. Dependendo do contexto ali, do que você for tatuar, fazer ele chapado com uma cor também funciona, mas vai depender do contexto. Basicamente, nas tatuagens, você vai reparar que muitos tatuadores fazem escama por escama. É uma forma que funciona legal, que resolve muito bem a tatuagem.
E aí, filho? Papai tá gravando aqui, ó. Dá um oi pra galera aqui, ó. Oi, Dá um oi pro pessoal, fala assim, ó. Fala assim, oi, pessoal! pessoal. Meu filhão aqui veio dar um oi aqui na sala. Ó, gostou do desenho do dragão do papai, ó? Gostou? Uhum. Ah, papai já vai lá, tá? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela sua presença aí mais uma vez aqui no canal. Esse canal ele só vai crescer cada vez mais você fortalecendo. Conto com você aí para poder fortalecer cada vez mais. Comenta, compartilha, fala sua dúvida aqui nos comentários. Pode falar sobre as suas dúvidas aqui, que a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e a sua dúvida eu posso gerar um próximo conteúdo. Beleza? Obrigado aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!